E esse homem, por nome de Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, ele tem pregado umas coisas que está fora do contexto da Bíblia. Ele pode usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, de dizer, primeiro, que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Outra teoria que não existe. Aleluia, glória a Deus, paz e graça a todos inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar dando uma resposta ao pastor Jonathan Bonelar, né? De um vídeo que ele gravou, e nesse vídeo ele tenta de todas as formas refutar o pastor Paulo Júnior na questão da doutrina da predestinação. Desde já eu queria dizer ao pastor que eu não tenho nada contra a pessoa, mas aqui a gente debate pressupostos. Aqui a gente fala sobre ideias, sobre teses, sobre argumentação. Então, eu achei a sua argumentação um pouco preocupante para quem está assistindo. Tá certo? A minha preocupação é porque o senhor também tem um público. Tá aqui, ó, gente. 198 mil inscritos no canal dele. O senhor tem um público e às vezes aquilo que a gente fala tem peso. E é tão bom quando a gente tem cuidado nas nossas palavras para lá na frente não ficarmos escravos delas, né? Meu professor uma vez disse para mim: Pedrosa, toma cuidado naquilo que tu vais falar para que não aconteça que ao passo que você falar no futuro, você se torne escravo daquilo que você disse. Isso tem verdade. Existe verdade aí. Então a gente vai trabalhar sobre esse vídeo que o pastor Jonathan postou na internet. Mas antes disso eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui a se inscrever no canal, ativar as notificações, tá certo? Me ajuda aí ativando as notificações, deixa aquele joinha legal aí para ajudar no canal, tá certo? Deixe um comentário também no rodapé e, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Ok? Sem mais demoras, a gente vai analisar o vídeo passo a passo. Eu vou, na medida do possível, aqui estar comentando acerca do vídeo, dando a minha opinião em cima de tudo aquilo que o senhor falou. Ok? Vamos lá. O vídeo é esse aqui e já está no começo. Vamos analisar. Vamos lá. A paz do Senhor, queridos. Eu estou aqui hoje mais uma vez fazendo um vídeo muito forte e para denunciar algo muito forte que tem acontecido no meio do povo de Deus. Tem muitas pessoas que estão cegas e o problema é que elas são tão cegas e não querem ver. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre a respeito de um homem que se titula pastor. Sobre a respeito de Mas vamos continuar mais. Vamos lá. E que muitos falam assim: ele está sendo perseguido porque prega a verdade. Pregar todo mundo prega. Eu quero viver, quero saber quem viver aquilo que prega. E eu quero aqui hoje denunciar algo muito forte que muitas pessoas não entendem, porque eu quero aqui hoje denunciar algo forte. É uma denúncia. Irmão, tome cuidado nas suas palavras, porque às vezes a gente fala o que quer e escuta o que não quer ouvir. Então toma cuidado, irmão, naquilo que o senhor está divulgando, e principalmente nas redes sociais, tá certo? Eu quero aqui denunciar como se o pastor em questão estivesse fazendo algo grave. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho, vamos lá. Eu quero viver, quero saber quem viver aquilo que prega.
Eita. E eu quero aqui hoje denunciar algo muito forte que muitas pessoas não entendem. Porque esse homem falou, ele prega uma doutrina Eita. de predestinação, dizendo que já está predestinado quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Sabe o que é a doutrina da predestinação? Sim. É como eu não precisasse mais evangelizar, porque já está predestinado quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Bom, com todo respeito, pastor, o senhor revela aqui a mais profunda ignorância acerca da matéria, tá certo? Predestinação não tem nada a ver com isso que o senhor falou. O senhor falou por riscos próprios e da sua própria percepção daquilo que o senhor entende, mas isso não está na Bíblia. Tá entendendo? O fato de alguém ser predestinado não é critério para dizer que não se deva evangelizar. Isso não existe. O que é que acontece? Nós somos pescadores de almas, conforme disse Jesus na grande comissão, quando ele chamou os seus discípulos: vinde e vos fareis pescadores de homens. E qual era a função do pescador naquela época? Jogar as redes. Todo pescador trabalhava com rede ou anzóis. Lança um anzol, lança a rede. Quem se preocupará em colocar o peixe na rede é Deus. Ninguém pode vir a mim sem que o Pai que me enviou, disse Jesus, o atraia. Quem atrai o peixe para a rede é Jesus. Então há uma comissão para a gente pregar. Precisamos pregar, precisamos e faremos. Só que não existe esse negócio da pessoa estar predestinada e não precisar pregar. Eu sei quem é que está predestinado nesse mundo de meu Deus? Não. Eu sei quem é? Não. E qual é a minha função então, Pedrosa? É de lançar a rede, pregar a palavra. Aí Deus, que sabe perfeitamente quem são os seus, ele vai atraí-los para essa palavra poderosa que é a palavra de Deus. Mas não tem nada a ver o seu argumento com as Escrituras. Vamos mais. A única predestinação que tem é o livro de Hebreus 9:27, que diz assim: está predestinado o homem morrer uma só vez, depois disso o juízo final. Bom, aqui eu expresso de novo aquilo que eu falei a princípio. Pastor, o senhor está revelando aqui no vídeo a mais perfeita e profunda ignorância acerca da doutrina da predestinação. E o versículo que o senhor leu em Hebreus não está dizendo isso não. O versículo que o senhor leu em Hebreus não está falando nada de predestinar. E eu vou provar isso aqui lendo o texto que o senhor citou em Hebreus, tá certo? Vamos lá. O versículo, capítulo 9 de Hebreus, versículo 27, tá aqui, eu tô com ele aberto, versículo 27, tá dizendo assim: e assim ao homem, ou aos homens, está ordenado morrer uma só vez, vindo sobre isso o juízo. Então, está ordenado morrer uma só vez, vindo sobre ele, sobre isto, o juízo de Deus. A palavra ordenar no dicionário da língua portuguesa significa arrumar, dispor, colocar em ordem. Tá certo? Vou repetir de novo, pastor. A palavra ordenar, né? De onde deriva a palavra ordenado, né? Está ordenado, tá lembrado, né? Então a palavra ordenar, este verbo, ele tem o sentido de arrumar, dispor, colocar em ordem, né? Então é assim, o que é que a gente entende? O que eu posso vir aqui na questão da predestinação é o que o senhor não está dizendo coisa com coisa, pastor. O senhor não está dizendo coisa com coisa em relação à doutrina que o senhor está tentando defender ou tentando refutar, né? Vamos lá. Se está predestinado quem vai para o céu, quem vai para o inferno, então não precisa de eu pregar. Novamente,
Eu lhe respondo biblicamente, precisamos sim, e todo pregador que prega a questão da doutrina da predestinação sabe perfeitamente que precisa anunciar a palavra de Deus, tá certo? Anunciar a palavra é lançar as redes. Deus, que é o dono dos peixes, ele é quem vai colocar os peixes na rede, pastor. Impressionante. Não precisa de Cristo ter vindo morrer na cruz do Calvário. Jesus, ele sempre está dando uma oportunidade para que o homem possa viver ou correto ou incoerente. E o problema que é que esse homem que se titula pastor... Não é se titula pastor não, irmão. É se intitula pastor. Oh, meu Deus. Que diz que prega a verdade, que prega bodo, que prega cajado. Mas eu quero ver viver. E tem muitas pessoas que estão cegas. Ah, pastor, mas ele prega a Bíblia. Os fariseus também. Os principais da sinagoga. O senhor também. Precisou falar isso, viu? Eles colocavam o jugo da pessoa e usavam a própria Bíblia de maneira distorcida. Você já viu alguém que acredita que não existe de doutrina de predestinação? Eu vou tocar na mesma tecla. A predestinação é uma doutrina bíblica. Se o senhor nunca estudou, que eu acredito que não, pela sua forma de falar acerca desse assunto, se o senhor nunca estudou sobre predestinação, então não critique quem estudou esse assunto. Poucos tempos eu vi ele falando nas suas redes sociais, pregando e chamando pastor Silas Malafaia de falso profeta, vários homens de Deus de falso profeta. Um falso profeta é todo aquele que profere alguma coisa que não está na Bíblia, não está nas Escrituras. Às vezes aquilo que essas pessoas proferem em nome de Deus, Deus não mandou, Deus não ordenou, não é bíblico, não está nas Escrituras, é pura falácia. Foi isso que Paulo Júnior muitas vezes falou em seus vídeos. Como eu posso dizer que ele é um falso profeta? Pelo fruto se conhece a procedência da árvore. Como eu posso dizer que alguém é falso profeta? Eu posso dizer que está fora da palavra, mas não titular que aquela pessoa é um falso profeta. Todo aquele que fala em nome do Senhor aquilo que Deus não ordenou, Deus não mandou, não está nas Escrituras, é falso profeta. Simples assim. Vi ele mesmo falar em suas redes sociais, pregar que foi visitar uma igreja e pregar numa igreja que só tinha joio. Bom, aqui ele já falou que o pastor Paulo Júnior disse que foi pregar em uma determinada congregação, onde ele disse na congregação que existem congregações que são puro joio, porque a maioria das pessoas que ali estão não são trigo, não estão se comportando como trigo, estão se comportando como joio. É dessa forma que o Paulo Júnior queria trabalhar. E existem muitas denominações por aí que estão repletas de joio. Tá entendendo? Muitas denominações que eu poderia citar aqui. Por exemplo, os mormons, eles falam de Deus, falam até de Cristo, mas são joio. Os testemunhos de Jeová falam de Deus, falam de Cristo, mas são joio. A Igreja Católica fala de Deus, fala de Cristo, mas é joio. É impressionante isso. Pois bem, toda igreja levantada por Deus tem joio e trigo. É a Bíblia que diz. A própria Bíblia diz, Jesus contando uma parábola. Semeamos o trigo, mas nasceu o joio, o trigo. O inimigo vem e semeou o trigo e cresceu. O trigo, o joio, vamos arrancar o joio. Epa, não podemos tirar o joio. Mas
Veja que ele deu uma tropeçada e usou um malabarismo aí para se safar, né? Ele disse com palavras próprias que o Senhor foi que plantou tudo, tanto o trigo quanto o joio. Mas depois corrigiu, né? Depois a consciência voltou à sanidade, porque tem hora que é insano mesmo. Aí a consciência deu um lapso de sanidade. Aí ele viu que errou e disse que quem plantou o joio foi um maligno. Perceberam? Por quê, mestre? Porque se arrancar o joio, o trigo sai junto. Só quem sabe quem é trigo, quem é joio é o Senhor. Ora, então vamos lá. Quer dizer que só quem sabe é Deus quem é trigo e quem é joio. E ele vai chamar o joio, já que ele sabe na sua percepção, ele vai chamar o joio? Ele vai escolher o joio? Ele vai predestinar o joio? Ou só vai predestinar o trigo? Então não precisa mais fazer nada no Evangelho, porque está predestinado já. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute aqui. Diga. E outra coisa que prega, e que tem muitas pessoas que estão engolindo isso, dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é uma teoria mentirosa. Isso é Bíblia, está nas Escrituras. Os reformadores criam nisso, na perseverança dos santos e a preservação dos salvos, ok? Isso é bíblico. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo na eternidade, é impossível que essa pessoa, uma vez salva, venha a se perder. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e das mãos do Pai ninguém pode as arrancar. Mas vamos ver a argumentação dele. Eu quero ver só a argumentação dele. Vamos lá. E tem muita gente que estão se enganando com o evangelho barato. Meu irmão, ou é céu ou inferno, ou é Deus ou capeta. Se você servir a Deus, se você andar no caminho do Senhor, se você viver diante do Senhor, o teu lugar está reservado na mansão celestial. Veja só, ele falou de predestinação, falou da questão de uma vez salvo, salvo para sempre, só que ele não apresenta a refutação bíblica dentro das Escrituras. Apresente, meu nobre, a refutação bíblica dentro das Escrituras para a gente debater. Até agora nada. Romanos 8, nenhuma condenação há mais, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui ele acabou de confirmar a doutrina da predestinação, não somente a doutrina da predestinação, como também a doutrina da preservação dos santos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não há mais condenação para quem está em Cristo. Porque se houver condenação ainda para os que estão em Cristo, indica dizer que o sacrifício de Cristo, toda a mecânica de Cristo na cruz do Calvário foi inútil, tem falhas. Esse projeto tem falhas. Por quê? Porque o salvo, o eleito, predestinado pode um dia perder esta salvação que quem deu foi o próprio Cristo. Impressionante. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida e paz, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Quer ter vida com Deus? Quer ser santo? Quer andar diante do Senhor? Renuncia o mundo do pecado. E esse homem, por nome de Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, ele tem pregado umas coisas que está fora do contexto da Bíblia. Ele pode usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, de dizer, primeiro, que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Agora apresente a sua argumentação, refute o argumento do Paulo Júnior, com base em que o senhor acredita nisso. Vá, mostre a sua tese. Outra teoria que não existe. Isso é teoria. A única coisa que está predestinado o homem é morrer uma só vez, depois disso o juízo. Eu já provei aqui que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão da pessoa morrer é uma ordem divina, é um mandamento de Deus. Está ordenado, organizado, morrer uma só vez. Está entendendo? A palavra
ordenar não tem nada a ver com a palavra predestinar. Disso. Não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Depois que você aceitou Jesus, você já está salvo. Isso é mentira. Bom, é uma verdade, irmão, é uma verdade. É uma vez salvo, salvo para sempre. E eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre este assunto, que é uma verdade bíblica. Isso aí é a preservação dos santos, ou seja, o Deus que salva, ele tem poder para manter o salvo. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, irmão. Se você não andar corretamente, vivendo uma vida certa, uma vida santa, o teu lugar vai estar reservado no céu, não. Isso é pelagianismo. Ele defende pelagianismo mesmo sem saber o que é pelagianismo e o que é semi-pelagianismo. É coisa típica daquelas pessoas que caem de paraquedas no mundo da teologia. Acontecem essas besteiras aí. Tá entendendo? Gente que cai de paraquedas assim no mundo da teologia e tenta explicar coisas que não entendem, defender pressupostos que nunca estudaram. No mínimo aqui, ele ficou sabendo de predestinação pelo Google. No mínimo, pela retórica, pela construção argumentativa, no mínimo ele ficou sabendo de predestinação digitando ali no Google, porque eu afirmo categoricamente que um livro falando sobre predestinação o senhor não leu. Aí cai de paraquedas no mundo da teologia, na matéria da predestinação, e a gente é obrigado a ouvir essas besteiras aí. Porque Deus não tem parte com quem está vivendo uma vida de pecado e de promiscuidade. Para chegar até o céu tem que renunciar ao mundo. Para chegar até o céu tem que renunciar às paixões carnais. Aleluia! Eu queria ainda reforçar a argumentação da perseverança dos santos, que a Bíblia mostra claramente que os santos, os salvos, os eleitos irão perseverar firmes até o fim. Tá certo? Nessa perseverança, eles irão sim, através da ajuda de Deus, não de ajuda humana, não de mecanismos humanos, mas de uma capacitação divina de Deus através da palavra. Eles irão renunciar o mundo e rejeitar o mundo. Através do Espírito Santo nos guiando, nos fortalecendo, nós iremos resistir firmes às astutas ciladas do diabo, porque Deus nos capacitará. Ele vai promover as armaduras espirituais para que a gente permaneça de pé. Então ninguém está de pé porque quer ou tem condições para isso. Estamos de pé porque Deus é fiel para nos manter de pé. Aquilo que eu falei, né? O Deus que salva, ele tem poder para manter o salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra vez eu vi ele pregar dizendo: cadê os pastores que fazem cura? Cadê os pastores? Vai lá para a China para curar aqueles que estão doentes, aqueles que estão doentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus entra dentro do templo, é uma festa. Jesus entra dentro do templo, tinha uma multidão de cego, coxo, aleijado. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai perguntar a ele: quer ser curado? Aí o homem fala: mestre, mas toda vez que tem um movimento das águas, alguém vem antes de mim, pula e alcança o milagre, e eu estou aqui perecendo. Jesus opera um milagre na vida daquele homem. Quantas pessoas Jesus cura ali? Uma. E tinha uma multidão. Eu posso orar agora, e no meio de uma multidão que está vendo esse vídeo, somente uma pessoa alcançar o milagre. Quem cura é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem faz a obra é Deus, não é pastor. Pastor é sempre apenas um canal de... Bom, eu vou encerrar por aqui porque é difícil, a gente fica às vezes tremendo em ver tanta besteira falada de uma só vez. O pastor Paulo Júnior estava certo quando ele atacou de forma veemente os pregadores da teologia da prosperidade, das curas milagrosas e mirabolantes, né? Essa turma aí deveria estar em hospitais promovendo a cura. Eles não curam tanto nos púlpitos, né? É aquela guerra de pessoas para dar
testemunho, às vezes, de que receberam cura disso, cura daquele, e faz até a fila daquelas pessoas que foram curadas. Aí o Paulo Júnior diz assim: ora, nesses dias de pandemia, cadê vocês para curar as pessoas que estão com Covid-19 sem a máscara e sem luva? Cadê vocês? Cadê os pregadores? Nisso eu concordei com o pastor Paulo Júnior. E olha que eu não sou da denominação dele não, viu? Minha vida toda eu cresci nas Assembleias de Deus. Minha mentalidade toda é assembleana. Agora é que eu estou descobrindo a fé reformada. Tá entendendo? Então, o que é que eu queria mostrar aqui? Eu queria mostrar aqui que o nobre irmão está completamente equivocado na sua argumentação, tá certo? Predestinação é bíblico, está nas escrituras. Eu mostrei aqui também que o texto que o senhor leu não tem nada a ver com predestinação, não tem nada a ver, ordenar não tem nada a ver com predestinar. Os dois livros onde a palavra predestinação aparecem em Romanos, capítulo de número 8, ok? E Romanos capítulo 8, a começar do versículo 29, diz assim: portanto, aqueles a quem antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Isso aqui é quando Paulo fala sobre o propósito de Deus, né? Fala sobre o plano que Deus tem em salvar os eleitos, os escolhidos, né? Tem também Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 4, tá aqui, ó: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Veja, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A escolha que Deus faz, porque a eleição, essa escolha, eleger, né, é a doutrina que dá base à predestinação. Então, toda a doutrina da predestinação, ela tem como base, como pano de fundo, a eleição, a escolha que Deus faz. Tá aqui, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Veja, fomos escolhidos em conformidade com o conhecimento antecipado de Deus Pai. Ou seja, Deus conhece antecipadamente tudo. E a eleição da igreja, os escolhidos, foram escolhidos em presciência. Então, Paulo aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz: porquanto Deus nos escolheu nele, na presciência, antes da criação do mundo, já tínhamos sido escolhidos e consequentemente predestinados. Versículo de número 6 aqui, ó. E em seu amor versículo 5, né? E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo de número 11. E nele fomos também escolhidos, tá vendo? A escolha precede a predestinação, tendo sido predestinados conforme o plano. Existe um plano na questão da predestinação, e este plano é daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade. Então, está na vontade de Deus este plano, tá certo? E não somente este plano, mas também este plano inclui a predestinação e inclui a eleição. Eleição e predestinação é tudo parte de um plano de Deus, conforme a vontade de Deus. Isso ocorre na vontade de Deus, é a vontade de Deus predestinar. E ele predestina aqueles a quem ele conhece de antemão. Está aqui
em Romanos capítulo de número 29, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, ou seja, Deus tem o conhecimento antecipado daqueles a quem ele predestinou. E só esses predestinados é que serão chamados. E aos que predestinou, a estes também chamou. Só vai ser chamado quem foi predestinado, é o texto. Eu estou no texto. Só vai ser chamado quem foi predestinado. E só é predestinado aquele a quem Deus conhece de antemão. É eleito na presciência de Deus. Ok? Então eu concluo meu discurso aqui falando sobre predestinação com um dos melhores exegetas que eu conheço. Tá entendendo? O R.C. Sproul. Eu vou deixar o link deste artigo aqui falando sobre predestinação. Nesse artigo, é um artigo pequeno, ele cita alguns textos das Escrituras, Provérbios 16, versículo 4, que diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Observe, e se o pastor estivesse vendo esse vídeo, observe também, pastor. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Sabe quem fez? Deus. Até o perverso para o dia da destruição. Calamidade aqui é destruição, tragédia. Deus fez o perverso, Deus fez o ímpio, Deus cria o ímpio para o dia da calamidade, da tragédia. O ímpio está predestinado a isso. Olha aqui, ó. Não falo a respeito de vós, João capítulo 13, versículo 18. Não falo a respeito de vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Pois eu conheço aqueles a quem escolhi. Cristo é que está falando aqui. É antes, para que se cumpra as Escrituras. Se cumpra as Escrituras. Quer dizer que estava escrito acerca de alguém que era conhecido. Olha aí. Aquele que come do meu pão e levantou contra mim o calcanhar. Aqui o texto está falando de uma profecia relacionada com Judas. Judas estava predestinado a negar Jesus. Como é que eu provo isso? Para que se cumprisse as Escrituras. As Escrituras tinham que se cumprir. E na Escritura estava escrito sobre o traidor, aquele que iria trair Jesus. E quem foi esse? Judas. Tá certo? Então eu vou deixar esse texto aqui, esse estudo aqui no rodapé, para vocês depois dar uma olhada e se edificar neste comentário. Concluo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14, dizendo assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Vou repetir: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e na fé na verdade, para que também vós chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todo esse estudo vai estar aqui na descrição do rodapé. Tá certo? Você entra aqui nessa postagem, seja edificado nesse texto falando sobre predestinação. Concluo dizendo assim: não caia de paraquedas em um assunto que você não domina. Tá certo? Seja um biblicista, mas seja um biblicista coerente. Porque existem daqueles biblicistas, né, que se conhece de um assunto, acha que conhece o assunto, no caso, ele tenta entender o assunto, mas tem dificuldade de entender o assunto e depois tenta refutar o assunto sem entender e sem dominar a matéria. Simplesmente caiu ali de paraquedas. Antes de tentar refutar algo ou alguém, estude antes, pesquise antes sobre a matéria e sobre o assunto,
para que não aconteça de você pagar mico dando uma de sabido besta. Tá certo? Que Deus nos ajude e nos abençoe em o nome de Jesus.